Pentecostes. Jesus envia seu Espírito Santo e todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, estejam com todos vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus nos convida aos que estão cansados e abatidos, fazendo-nos um convite. Conforme nós ouvimos há pouco no Evangelho, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar no coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. É o que nos diz João, capítulo 7, versículo 37 e 39. Hoje, neste final de semana, celebramos uma das datas mais importantes do calendário cristão. Claro que todas as datas, não tenho dúvidas que são importantes, pois recebemos todas as oportunidades, quando temos culto, o anúncio da graça e da misericórdia de Deus, que nos ampara e nos sustenta. Mas hoje, esse final de semana, amanhã, domingo de Pentecostes, é sem dúvida uma data extremamente relevante e de importância a todos nós. Se por um lado Natal, e no Natal celebramos o nascimento do Senhor Jesus, e na Páscoa celebramos sua ressurreição, no domingo ou no dia de Pentecostes celebramos o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Pentecostes não é apenas um acontecimento do passado, não é somente uma lembrança histórica, é um fato histórico e presente em nossas vidas. Pentecostes é a continuação da obra de Jesus Cristo em favor do seu povo. Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu e, conforme ele prometeu, enviou o Espírito Santo para criar fé, sustentar a igreja e conceder salvação. É por isso que estamos reunidos hoje, porque o Espírito Santo desceu sobre o seu povo, sobre o povo de Deus, e este Espírito Santo nos reuniu, nos congregou e nos mantém unidos, sedentos em ouvir a respeito de Jesus. É bem verdade que todos nós tomamos tecnicamente uma decisão de vir ao culto hoje, mas não tenho dúvida que o Espírito Santo nos incomodou esta semana, no bom sentido da palavra incomodar, e diz: você precisa estar na casa de Deus, está me faltando conhecimento a respeito de Cristo e você precisa ir, então vá. Que bom que não fomos sujos, que bom que atendemos a palavra e hoje aqui estamos. É por isso que a igreja reunida, sempre de novo, está disposta a ouvir, e não somente ouvir, mas ao ouvir também sair daqui, e a exemplo dos discípulos, destemidamente anunciar aquilo que nós ouvimos. Já peço que você agora se organiza e comece a pensar: o que vou fazer quando chegar em casa? O que vou falar para minha esposa, meus filhos, minha família? O que teve no culto? Talvez você diga: bom, estive na igreja, foi confortável, estava bem sentado, estive na igreja, vi algumas pessoas. Isso não é importante. O importante é o que você ouviu e o que a palavra de Deus trouxe para você. Isso é importante você falar para as pessoas que não estão aqui, ou por decisão pessoal, ou por negligência, ou por N motivos. Mas a minha e a sua função é falar daquilo que eu ouvi da palavra de Deus, para que essas pessoas digam: uau, tudo isso você ouviu? Sim. Vamos juntos no final de semana que vem? É uma boa oportunidade de pregar o Evangelho. O Espírito Santo não veio para chamar a atenção para si mesmo, mas para conduzir pecadores a Cristo.
O foco central é apontar para a obra de Cristo na cruz, dizendo que ali foi consumada a libertação de todo o povo de Deus. O Espírito Santo age por meio da palavra e dos sacramentos. E aqui tem um ponto importante que todos nós precisamos entender. Se eu não ouço a palavra, não adianta dizer, mas eu tenho muita fé, não sei no que, mas com certeza não é fé em Deus. Mas eu sou uma pessoa espiritual, todas as religiões são boas. Mentira, elas não são boas, somente a religião cristã que aponta para o Salvador. E quando eu falo mentira, é porque é um fato, e nós todos sabemos disso. E mesmo aqueles que professam uma fé diferente da nossa, que não creem no Senhor Jesus, no fundo eles sabem que não existe uma religião tão poderosa, com Deus tão poderoso e único quanto o Deus vivo, o Deus em Cristo Jesus. Afinal de contas, o Espírito Santo convence que somos pecadores, aponta para Jesus e concede a fé salvadora. Hoje precisamos enfatizar algo muito especial. O Espírito Santo recebido no ato do nosso batismo não é algo simbólico, não é algo vazio. O batismo é obra de Deus. Então todos nós que fomos batizados, trouxemos os nossos filhos ao batismo, temos o compromisso de vivermos essa fé, esta nova vida. É meio da graça, é nascimento espiritual, é ação do Espírito Santo na vida do pecador. A Bíblia não fala de vários batismos, isso é importante para a salvação. Ela fala de um só batismo. O apóstolo Paulo escreve a respeito disso no texto de Efésios 4, versículo 5, quando ele diz: há um só Senhor, Jesus, uma só fé em Jesus e um só batismo, que nos lava dos pecados e nos diz: agora que você foi resgatado por Cristo, somente nele tu tens a esperança plena e a salvação. O mesmo Espírito Santo derramado em Pentecostes é derramado ao cristão no ato do batismo. Não é um outro Espírito, como algumas denominações dizem, que você tem que confessar, saber, ter discernimento. É o mesmo poder de Deus que age. Paulo, em Romanos 1,16, vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar tanto judeus como não judeus. Por isso, é pertinente o tema da mensagem de hoje, Pentecostes. Jesus envia nesse dia o seu Espírito Santo e todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. É importante lembrar que o Espírito Santo foi prometido por Deus. Se você olhar lá em Números, capítulo 11, você vai ver aquele episódio que Deus manda reunir os líderes, e Deus tira um pouco do Espírito que tinha dado a Moisés e distribui para esses líderes que começam a profetizar. E alguém diz assim: bom, Moisés, 2 não vieram do acampamento para cá, que fazes? Então Moisés responde: bem que eu gostaria que todos os filhos de Deus fossem preenchidos com o Espírito Santo. E mais tarde nós vemos isso acontecer. No dia de Pentecostes, no dia do nosso batismo, isso acontece. Então o que me impede de eu falar de Jesus? Normalmente tem uma coisa que me impede: é eu estar alimentado na palavra. Pois se eu ouço a palavra, é inevitável que eu fale de Jesus para as outras pessoas. É inevitável que eu fale a respeito da obra salvadora que habita em mim. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O Pentecostes não aconteceu por acaso. Deus já havia prometido. Joel anunciou dizendo: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. É o que nos diz o versículo 28 do capítulo 2 de Joel. E mais adiante, no versículo 32, ele ainda diz: então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Ou seja, todos que são batizados, clamam por misericórdia, perdão dos pecados, terão vida e salvação em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia, estava no ato da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 2.
Diz que o Espírito Santo pairava sobre o mar profundo que envolvia a terra. Já estava lá o Espírito de Deus mostrado como sendo parte da Santíssima Trindade. Mas agora Deus anuncia um derramamento abundante, amplo e universal. O Espírito seria dado não apenas a reis, profetas ou líderes, como nós vimos e vemos com facilidade lendo o Antigo Testamento. O Espírito Santo agora é dado para todas as pessoas, velhos, jovens, homens, mulheres, judeus, gentios, pobres, ricos. O Espírito Santo viria para reunir uma igreja espalhada pelo mundo inteiro, mas não reunir em um só local e ficar confinado, mas reunir na certeza de que não estamos sozinhos, e aonde nós estamos, lá Deus está conosco, e lá aonde Deus está, há crescimento, perdão dos pecados, vida e salvação. O Espírito Santo faz o oposto da Torre de Babel. Quem lembra da história da Torre de Babel? Quando houve então na ocasião a separação dos seres humanos pela confusão das línguas, o Espírito Santo faz exatamente o oposto. Aquelas línguas que não se compreendiam, pelo amor de Deus, elas são reunidas, agrupadas numa só unidade, no seu amor e graça. E ao observarmos os textos, por exemplo, do Salmo 25, 1 a 15, que nós lemos há pouco, vemos o clamor de alguém que depende totalmente de Deus. O salmista diz: ó Senhor Deus, eu ponho a minha esperança em Ti. O salmista reconhece sua necessidade, ele pede direção, pede perdão e misericórdia. E isso é exatamente o que o Espírito Santo produz no coração humano. O pecador deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar em Deus. Então é como se a chave mudasse. Aquela chave que não funcionava, não queria entrar na fechadura, abrir a porta para uma nova realidade. Quando o Espírito Santo, por meio do batismo, adentra no nosso coração, então muda a nossa realidade. O mundo moderno ensina autoconfiança. É importante termos autoconfiança, mas o Espírito Santo vai dizer: arrependa-se. O mundo diz: você consegue sozinho. O Espírito Santo diz: sem Cristo você está perdido, não tem salvação. O mundo ensina o orgulho, o Espírito Santo ensina humildade. E essa obra começa justamente porque Deus cumpre sua promessa. Pentecostes, ou melhor, no Pentecostes, é Deus dizendo: eu não abandonei meu povo, eu cumprirei minha palavra, meu Espírito continuará agindo. Esse agir do Espírito Santo sobre a igreja acontece porque Jesus o envia para unir quem está perdido. No Evangelho de João, Jesus anuncia algo impressionante, e ele diz: quem tem sede, venha a mim. João 7:37. Depois o texto ainda explica: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Percebam, o Espírito Santo é presente de Cristo. Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo, Jesus ressuscitou vencendo a morte, Jesus subiu ao céu e Jesus enviou o Espírito Santo. Não teria Espírito Santo se Jesus não tivesse ido para os céus. Lembra daquele episódio que Jesus anuncia para os seus discípulos que ele haveria de ir aos céus? Eles ficam entristecidos. Diz: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Por sua vez, em Atos 2, vemos o cumprimento dessa promessa. Os discípulos estavam reunidos quando, de repente, diz o texto de Atos, de repente veio do céu um barulho que parecia o sopro de um vento muito forte. Atos 2, versículo 2. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo 4. Ali nasce publicamente a igreja cristã. Ali ela toma forma da maneira que nós a vemos hoje. Ali nós encontramos uma igreja que é destemida, não uma igreja que se esconde, não uma igreja que tem medo de ser morta, perseguida, como em muitos lugares, e mesmo assim, onde tem a perseguição pública contra os cristãos, a
Ali ainda a igreja cresce, sabe por quê? Porque a pregação do Evangelho, e onde há Evangelho, arrependimento e mudança de vida. Nós precisamos compreender algo importante. O maior milagre de Pentecostes não foram as línguas de fogo, não foi o som do vento, não foi o falar em outros idiomas. O maior milagre foi a conversão de pecadores. Foi mostrado a pessoas que antes eram inimigas de Deus, de que agora, por causa do que Jesus fizera na cruz, elas são aceitas por Jesus. Pessoas que antes estavam longe agora se tornam amigas, podiam ouvir Jesus dizendo: eu também te amo. Pessoas endurecidas agora criam no Evangelho, pessoas condenadas agora recebem a salvação. Ele continua sendo o maior milagre do Espírito Santo até hoje, a conversão de pecadores. E o fato de nós estarmos na casa de Deus hoje é um sinal de que o Espírito Santo continua trabalhando e nos convencendo que aqui nós precisamos estar. Quando uma criança é levada ao batismo e recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali o Espírito Santo está agindo. Quando um pecador escuta o Evangelho e se arrepende, ali o Espírito Santo está agindo. Quando alguém encontra consolo em Cristo em meio ao sofrimento, ali o Espírito Santo está agindo. Quando alguém que está à mercê da própria morte ouve alguém dizer: deixa Jesus pegar na tua mão e te receber no céu, e a pessoa diz: é isso mesmo? Sim, ali o Espírito Santo está agindo. E quando alguém que está com a pena da morte também tem dificuldade de perdoar aquele a quem ofendeu, e alguém diz: perdoa, não vale a pena reter perdão, pois Jesus nos perdoa, Ele é bondoso. Por que você vai guardar rancor? E quando isso acontece, ali o Espírito Santo está agindo. Meus irmãos, muitas pessoas querem procurar o Espírito Santo em emoções extraordinárias. Já ouvi gente dizendo: na minha igreja nós choramos muito. Aqui eu digo, nós podemos sorrir bastante, pois nada mais nos alegra do que saber que, mesmo merecendo ser um quinto dos infernos, agora, por causa de Cristo, eu sou liberto, gente. Eu posso viver em paz, posso viver uma nova realidade, sem medo. Claro, se vier uma lágrima de alegria, que bom, mas lembre-se, as emoções facilmente vão nos enganar. A palavra viva disso é: quando você discute com alguém, não dá aquela raiva, dá vontade de sair arrebentando todo mundo na porrada, aí passa, e tu deixa passar um tempo, aí tu diz: puxa vida, ele ia fazer uma baita de uma besteira, não é assim? Todos nós cometemos esse devaneio. Meus irmãos, a fé não está embasada nas emoções, mas na palavra, na confiança de que Deus age em nosso favor. Não, a fé não está embasada em experiências místicas, em sinais extraordinários, mas a Escritura mostra que o Espírito Santo trabalha principalmente por meio simples: palavra, que nós estamos vivenciando agora, o batismo, quando alguém é trazido ao conhecimento da fé, seja uma criança ou um adulto que então é trazido ao batismo, e nos mantém na fé por meio da Santa Ceia, quando recebemos ao próprio Cristo. O Espírito Santo não age separado da palavra, grave isso no vosso coração. Ele não cria uma nova revelação, um novo código, como alguns ditos influencers da internet estão dizendo: agora tem um códex que foi descoberto e eu vou revelar para vocês. Isso é só para engajamento e te iludir. Quer conhecer o verdadeiro sentido da palavra? Leia a Bíblia. É simples. Deus falando na nossa realidade com pessoas simples como nós somos. Eis a verdade plena. O Espírito Santo é recebido no batismo, e aqui nós chegamos a uma verdade central da nossa fé. O Espírito Santo prometido em Pentecostes é dado ao cristão no batismo. Quando Pedro termina seu sermão, em Atos 2, as pessoas perguntam: irmãos, o
que devemos fazer? Imagina, fui acusado de ter matado o Senhor Jesus, e eu ouço essa mensagem dura de Pedro. Irmãos, o que eu devo fazer? Pedro não responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito Santo. Atos 2, 37 e 2, 31. Vejam como Pedro une arrependimento, batismo, perdão dos pecados e Espírito Santo. O batismo não é mera cerimônia humana, não é apenas símbolo, não é apenas declaração pública. O batismo é ação divina que transforma, é Deus lavando pecados, é Deus adotando pecadores, é Deus concedendo o Espírito Santo. Por isso enfatizamos com firmeza bíblica: há um só batismo para a salvação. O que for além disso é ensino diabólico, pode ter certeza disso. Como diz Paulo, mesmo que viessem anjos anunciar uma mensagem diferente daquela que nós estamos anunciando, estariam errados, não é isso que diz lá em Gálatas? Ou seja, o que é e está na palavra, ponto. O que fugir do texto bíblico é invenção humana, é invenção que vai levar à condenação eterna. Não precisamos de um novo batismo espiritual, não precisamos reinventar aquilo que Jesus já instituiu. O batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é válido porque sua força vem da palavra e não da emoção humana. Tenho visto muitas postagens de pessoas que têm feito viagens, excursões religiosas para Israel, para o Rio Jordão, e lá se batismo tantas vezes quanto podem. Isso é pecado. É pecado e não agrada ao nosso Deus. Eu estou falando isso, não é invenção minha, a palavra me garante isso. Quantos cristãos vivem inseguros, achando que lhes falta alguma experiência espiritual extraordinária? Mas lembre-se, a segurança da fé não está em sentimentos passageiros, está nas promessas de Deus. E Jesus mesmo prometeu: quem crer e for batizado será salvo. Ponto. O Espírito Santo recebido no batismo continua agindo durante toda a vida cristã. Ele nos chama ao arrependimento diário, ele fortalece a fé, ele nos conduz pela palavra e preserva o cristão até a vida eterna. Por isso, conta-se que certa vez uma criança perguntou ao pai: papai, como eu posso saber que pertenço mesmo à nossa família? O pai sorriu e respondeu: você lembra do dia que nasceu? A criança disse: não. Então o pai continuou: mesmo sem lembrar, você pertence à família, você recebeu o nosso nome, nosso cuidado, nosso amor. Você não virou nosso filho porque entendeu tudo, você é nosso filho porque nós o recebemos. Assim também acontece no batismo. Muitas vezes não lembramos do momento do nosso batismo. Eu mesmo tinha 35 dias quando fui batizado, mas o testemunho vivo do meu pai, da minha mãe, dos meus padrinhos, da igreja e do batistério testifica que eu fui batizado corretamente, pois tenho certeza, poderia até mesmo meu pai mentir, mas a igreja não mentiria de que eu fui batizado. E isso acontece com você também. Mas nossa salvação não depende da nossa memória, isso é importante lembrar. Depende da promessa de Deus, do batismo de Deus, que Deus colocou em nós o seu nome. No batismo, Deus nos recebeu em sua família. No batismo, o Espírito Santo começou sua obra em nós. Por isso, o cristão pode dizer: eu fui batizado, eu pertenço a Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Essa é nossa segurança. Então posso entender perfeitamente que o Espírito Santo conduz o cristão à salvação em Cristo Jesus. Joel declara: todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Joel 2:32. Essa é uma grande mensagem de Pentecostes. O Espírito Santo não é dado para exaltação humana, é dado para nos conduzir, a nós que somos pecadores, à salvação
em Cristo e somente em Cristo Jesus. Em Atos 2, Pedro anuncia Jesus crucificado e ressuscitado. O centro do sermão apostólico não era emoção. Já se deram conta disso? Abre lá o texto de Atos. A mensagem de Pedro: não chorem, façam gritarias para demonstrar arrependimento. Não, vocês assassinaram Jesus. Esse mesmo Cristo agora é o nosso Senhor, e é Ele que nos convence, e aí Ele segue, e Ele, tu vê todo o sermão conduzido e fincado na palavra, não na emoção humana. A emoção humana, ela vai nos enganar e vai achar que a gente está tudo de boa, e está errado. Precisamos entender quem nós realmente somos. Por isso que muitas vezes já se deram conta que nós, especialmente quando somos jovens, não gostamos muito de ouvir as recomendações do pai e da mãe, porque pai e mãe faz o que conosco? Eles vão, como se diz, no rim da gente, né? Tu estás errado, não deveria ter feito isso, não fez tal coisa. Se fosse, digamos, muitos amigos ou falsos amigos, não, está tudo de boa, é só mais um errinho que tu fez. Isso engana. Assim é a palavra de Deus, ela não está ali para nos massagear nosso ego, mas está ali para dizer quem nós realmente somos. O Salmo 25, que nós ouvimos há pouco, também mostra isso quando diz: o Senhor Deus ensina o caminho certo aos que andam errados. Versículo 8 nos fala disso. Essa é a nossa realidade. Nós éramos pecadores perdidos, andávamos errados, estávamos mortos espiritualmente, mas o Espírito Santo veio nos buscar e nos chamou pelo Evangelho. Ele nos iluminou com seus dons, Ele nos santificou, Ele nos conservou na fé verdadeira, e essa obra continua diariamente. Quando caímos em pecado, o Espírito Santo nos chama ao arrependimento. Quando estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando estamos aflitos, Ele nos consola. Quando enfrentamos a morte, Ele nos lembra da ressurreição em Jesus, do tipo: vai morrer, mas não se desespere, é apenas um adormecer para acordar para a eternidade e desfrutar da presença eterna de Deus, onde nunca mais terás recordação deste mundo de tormentos no qual você vive hoje. Sem o Espírito Santo ninguém pode crer. Sem o Espírito Santo ninguém pode permanecer firme. Sem o Espírito Santo ninguém pode chamar Jesus de Senhor. Por isso o Pentecostes é tão importante. Sem Pentecostes não haveria igreja. Sem Pentecostes não haveria fé verdadeira. Sem Pentecostes não haveria salvação. Então logo o Espírito Santo cria uma igreja unida em Cristo. Outro detalhe importante em Atos 2 aqui: pessoas de várias nações ouviam o Evangelho em sua própria língua. Isso mostra que o Evangelho é para todos os povos. A igreja não pertence a uma cultura específica. A igreja não é dos judeus, não é dos alemães, não é dos brasileiros, não é dos japoneses. Não, a igreja é o povo pecador que foi resgatado pela obra redentora de Cristo. A igreja pertence a Cristo. O Espírito Santo une pessoas diferentes numa só fé, e essa unidade não acontece por ideologias humanas do tipo: se nós andarmos pelo mesmo caminho vai dar tudo certo, ou andarmos por esse caminho vai dar tudo certo, se mais que os outros. Não, nós caminhamos por causa da graça do Senhor. O Espírito Santo une pessoas diferentes. O Espírito Santo faz com que a verdade do Evangelho aconteça na nossa vida. Hoje vemos um mundo dividido, famílias divididas, sociedades divididas, igrejas divididas, mas o Espírito Santo reúne o povo de Deus em torno de Cristo. A nossa igreja é diferente das outras que nós temos na nossa redondeza. Tem jeitos diferentes de pregar o Evangelho. Nós anunciamos a Cristo. As outras denominações eu não posso dizer, pois eu não as conheço. Mas uma coisa eu tenho certeza: desde que eu nasci, hoje eu tenho o privilégio de ser chamado servo de Deus para anunciar o Evangelho. Mas quando eu era criança, na mais tenra idade, eu nunca vi um pastor dizer: viva pelas emoções, viva
pelos teus prazeres que tu queres, mas sempre fui lembrado, viva a partir da palavra. Isso deve e me basta. A verdadeira unidade da igreja não vem de modismos religiosos, vem da verdade em Cristo Jesus. Vem pelos meios da graça, palavra e sacramentos. Por isso, a igreja precisa permanecer fiel à palavra, precisa permanecer fiel ao batismo. E cada vez mais nós temos visto pessoas ensinando os pais a deixarem de levar seus filhos ao batismo. Quando crescer, vai se resolver. Cuidem, se isso acontecer com vocês, fujam dessas pessoas, ou como se diz, exortem-as para que mudem o seu estado de pecado em arrependimento e elas também possam enxergar e viver conforme a palavra. Meus amados no Senhor Jesus, Pentecostes nos traz aplicações muito importantes. Primeiro, valorizemos nosso batismo. Talvez você tenha sido batizado há muitos anos, talvez ainda criança, bem verdade, mas o batismo continua a promessa viva de Deus. Quando o diabo acusar de você, lembre-se, eu fui batizado, ele não tem mais poder sobre mim. Quando vier a culpa, lembre-se, eu fui batizado, eu tive o perdão dos pecados por causa da obra de Cristo. Quando vier o medo da morte, lembre-se, eu fui batizado, agora pertenço a Jesus, eu não preciso temer a morte, pois Jesus está comigo sempre. Isso não é superstição, é confiança na promessa divina. Segundo ponto, não entristeçamos o Espírito Santo vivendo afastados da palavra. O Espírito Santo age através do Evangelho, por isso precisamos ouvir a palavra, estudar a Escritura, participar dos cultos e receber os sacramentos. Terceiro ponto, não menos importante, aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. O cristão vive em oração, a sua vida, cada passo, cada pensamento Senhor, isso está de agrado com a tua vontade? É conforme tu queres que eu faça isso? Se não for, me impeça para que eu não venha pecar contra ti. Ele sabe que depende totalmente da graça de Deus. E o quarto ponto, anunciemos Cristo ao mundo. A igreja luterana tem um lema muito importante: Cristo para todos. Ou seja, Pentecostes precisa ser vivenciado por todos nós. Como eu disse, o que você está pensando ao sair daqui? O que vai dizer para as pessoas o que aconteceu no culto? Vai falar de que tinha um ar desse jeito, tinha um som lá fora, tinha um banco à minha frente que estava vazio, tinha um que estava com pessoas ao lado, estava do lado do meu amigo, do meu familiar? Ou você vai dizer, no culto eu ouvi de que o Espírito Santo quer reunir o povo em torno de Cristo Jesus? E aí você pode lembrar outras partes da mensagem. Pentecostes é a missão de Deus para salvar o mundo. O Espírito Santo impulsiona a igreja a proclamar Jesus crucificado e ressuscitado. Nosso mundo precisa desesperadamente ouvir a respeito de Jesus, precisa ouvir o Evangelho, a boa notícia de que Deus não está mais zangado com a sua criação, porque Cristo nos restaurou na presença do Deus eterno por causa da sua obra de cruz. Há pessoas afundadas em culpa, há pessoas dominadas pelo medo, pelo pecado, pela pornografia, há pessoas sem esperança. E o Espírito Santo continua atuando através da proclamação do Evangelho. Você já falou de Jesus para alguém e viu essa pessoa mudar de vida? Se ainda não fez isso, faça. Seja persistente. É uma das sensações mais alegres que você, como servo de Deus, vai ter na sua vida. É um prazer inestimável você falar de Jesus e ver a pessoa dizer: não quero mais seguir por este mau caminho. É fácil? Não é, mas é maravilhoso ver como o outro, que também é pecador como nós, agora em Cristo Jesus tem uma paz que excede o humano entendimento. O Espírito Santo continua agindo hoje. Ele continua através da palavra, ele atua no batismo, ele atua na Santa Ceia, ele conduz pecadores a Cristo. Por isso podemos ter plena certeza: todo aquele
aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Essa salvação não depende das nossas obras, não depende das nossas emoções, não depende da nossa força, ela depende de Cristo, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou por nós, também enviou e derramou em rica e abundante medida o seu Espírito Santo sobre a igreja. Portanto, permaneçamos firmes na palavra, confiem no seu batismo como sendo um sinal de que agora você não pertence mais ao mundo, mas pertence ao próprio Deus. Apegue-se a Cristo e vivamos diariamente na esperança da salvação. E assim encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.